amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco J. Silva, se vocês desejarem, queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma prévia. Pois é, a prévia de hoje, que é uma lição pautada numa lição que já foi até ministrada, mas eu tomei a liberdade de deixar aqui uma prévia para vocês. É sobre a lição de número 10. O título da mesma é Quando os pais sepultam seus filhos. Eu achei isso aqui tão interessante que eu falei, eu preciso colocar alguma coisa dentro do canal. Eu preciso colocar alguma informação, porque nós temos bastantes amigos que acessam, graças a Deus. É claro que o número ainda é muito pequeno, mas esses amigos que nos acompanham aqui, eles acabam aprendendo bastante e acabam agradecendo de uma certa forma as lições que a gente deixa aqui com toda a propriedade. Então, por causa disso, a gente vem aqui e sempre deixa uma pauta para os nossos amigos que nos acompanham, professores, pregadores, colegas, alunos do nosso seminário. E isso é muito importante. A lição, então, que eu vou deixar para vocês aqui é uma prévia dessa lição, lição de número 10, cujo título é esse que eu acabei de citar para vocês, Quando pais sepultam seus filhos. E isso aqui é uma coisa bastante interessante. Agora, uma observação também que é importante a gente colocar em evidência, é que nesse trimestre nós estamos abordando a questão família. E isso é muito importante, principalmente nesses dias atuais, onde as famílias estão sendo deturpadas, estão sendo violentadas, estão sendo destruídas por conceitos errôneos, pautados em cima de ideologias, né? Hoje, o conceito família alegam, ou seja, ajuntam duas pessoas. Pois é, eu não preciso nem falar mais nada, você já entendeu. Mas, a bem da verdade, o conceito de família bíblico está escrito lá em Gênesis, né? Onde Deus, com toda a propriedade, para que Adão não ficasse sozinho, arrancou uma de suas costelas, fez a mulher e deu para ele. Pois é, e aí Adão declara com toda a propriedade, olhando para Eva, dizendo, esta agora é carne da minha carne, osso do meu osso, enfim, e por aí vai. Então, você conhece a história até melhor do que eu. Então, o que acontece? Esse é o verdadeiro conceito, né, de família divino estabelecido por Deus, homem e mulher. Bom, ok, o que passa disso é de procedência, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Deus. Mas isso aí é invenção do povo, isso aí são desejos humanos, são vontades humanas, e vontades humanas diante da vontade de Deus é nada. Então, a própria Bíblia declara com toda a propriedade que os pensamentos de Deus são muito maiores, os caminhos de Deus são totalmente diferentes dos nossos. E isso aqui já nos ensina bastante coisa, porque o sábio Salomão declarou com toda a propriedade que o caminho dos homens são caminho de morte. Bom, só Deus pode nos livrar dessa realidade, porque o nosso caminho é um caminho que vai levar à morte com toda a propriedade. E levando à morte, leva ao julgamento. Levando ao julgamento, vem a sentença. E a sentença nem sempre vai ser aquela que a gente gostaria de receber. Pois é. Mas naquele dia muita gente vai dar conta. Pois é, com toda a propriedade de tudo que fez ou deixou de fazer. Mas antes da gente começar literalmente a deixar aqui as pautas e falar alguma coisa sobre essa lição, eu quero aqui pedir a vocês, amigos, companheiros que nos acompanham aqui no nosso canal, canal Pastor J. Silva, canal pessoal. Pois é, pega esse dedo abençoado, já deixa o like, não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte do nosso canal. Vai ser um prazer ter a tua companhia aqui comigo no nosso canal, canal Pastor J. Silva, ok? O outro canal, o canal da EBD Adel, isso aí é quando a gente está gravando para lá. Daqui a pouco eu vou fazer uma gravação para lá. Pois é, quando eu gravo para lá, primeiro a gente coloca lá, depois eu coloco a pauta aqui. Mas, primeiro lá, depois aqui. Já de hoje não preciso necessariamente deixar ela lá, porque não há necessidade. Ela vai ficar aqui para os nossos amigos que nos acompanham, nossos alunos, tá? Amigos professores, pastores, alunos do nosso seminário, com toda a propriedade. E, é claro, muita gente aí que nos acompanha, muito obrigado, o carinho de vocês tem sido muito bom. Agora, eu quero pedir uma coisa para vocês. Pois é, além de você colocar o seu dedo, deixar um like, fazer a sua inscrição, ficar comigo aqui, comenta, tá? Seu comentário é muito importante. Mesmo que você diga que não gostou, que você gostaria de observar mais alguma coisa, enfim, ou quem sabe fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá lá, fique à vontade, o canal é seu, ok? Eu só estou aqui apenas de aparência, o canal é seu. Bom, vamos ao que interessa, porque a lição ela é bastante interessante. Vai falar sobre quando os pais sepultam filhos. E vou te falar a verdade, nenhum pai quer sepultar seus filhos. Essa é a verdade, nenhum pai quer fazer isso, né? Eu já presenciei pais, né, no momento em que sepultavam seus filhos, e aquele choro, né,
avassalador, aquela lamentação entorpecente, com toda a propriedade, dizendo que não era justo, porque quem haveria de estar no lugar do filho era ele, o filho que deveria estar fazendo aquilo e não ele fazendo aquilo com o filho. Realmente é uma coisa muito estranha, porque mesmo que os filhos não queiram que os pais morram, né? Pelo menos existe aí uma grande quantidade que não quer que seus pais morram em hipótese alguma. Mas um dia o pai vai morrer. E a ideia é essa, é o filho enterrar o pai, não o pai enterrar o filho. Isso é assustador, é estarrecedor. Porque é mais fácil para o filho, mesmo sabendo que perdeu um pai, que perdeu uma mãe, é mais fácil ele obter essa consolação. É muito mais fácil, né? Diferente de um pai que perde o filho. Parece que aquilo nunca vai sair da sua vida. Ele vai até viver, mas é uma coisa horrorosa. Pois é, a gente percebe isso com toda a propriedade. Quem perdeu o filho, gente, é uma coisa de doido. Uma coisa de doido. Tá? Então aqui pai nenhum quer sepultar filho. Mas a ideia de hoje aqui é falar justamente sobre o patriarca Jó. Haja visto que falar sobre Jó com toda a propriedade, um pai que teve o desprazer de sepultar os seus filhos e filhas, imagina, que dor não foi para esse homem, né? E detalhe, ele não sepultou um, ele poderia, se sepultasse um, ele ia ficar com o restante, mas não, ele sepultou todos os seus filhos. Então imagina a dor de Jó, imagina a tristeza de Jó. Bom, e é sobre esse personagem que a gente vai falar um pouquinho aqui dentro dessa lição, ok? Então vem comigo, me acompanha, não vai embora, fique comigo mais um pouquinho, tá? Se quiser, pega uma pipoca, senta aí, assiste essa lição. Vai ser boa, vai ser para edificação da sua vida, uma vez que nós trabalhamos aqui com justamente esta pauta, né? Edificando vidas através da palavra. Vem comigo, vamos embora. Bom, nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu achei interessante essa colocação que ele faz aqui, porque ele fala que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Olha só, então com toda a propriedade existe dentro do conceito vida, tribulações para todos os momentos delas. Mas essas tribulações jamais podem nos levar a um nível de angústia, porque ele diz aqui, atribulados somos, angustiados não. Ou seja, isso aqui é muito importante a gente observar, perplexo, espantado, mas não desanimado. Coisas que acontecem, que levam a um espanto, que deixa você admirado, de pavor, de terror, mas não desanimado. Não é porque as coisas se avolumam, crescem, tornam-se alarmantes, assustadoras, que a gente vai desanimar. Não, ele diz, não desanime. Isso aqui, com toda a propriedade, já coloca para mim aquele sentido de esperança. Pois é, não desanimado significa ter esperança, mesmo que nada pareça favorável. Deixa eu sair do versículo nessa, não vou ficar dentro dele o tempo todo. Bom, a nossa verdade prática diz o seguinte, não devemos ser indiferentes à morte, tá? Mas também não podemos nos desesperar com quem não tem esperança. Não devemos, olha o que ele diz, ser indiferentes à morte inesperada. Porque, veja bem, ninguém espera a morte, ninguém espera. Quem está vivo não quer morrer, e muito menos esperar a morte. A morte é um caso inesperado. O que isso quer dizer? Ela vai acontecer a qualquer momento, seja com o pai, seja com o filho, ou seja, basta estar vivo para que a morte venha. Bom, independente de como ela venha, independente de como vai acontecer, ela vem. Pois é, mas a gente não deve ficar aqui desesperado por causa disso. Ok? Até porque a Bíblia declara com toda a propriedade, né, que o amanhã pertence a Deus. Se o amanhã pertence a Deus, eu tenho que viver o hoje. Enquanto tenho fôlego, enquanto tenho vida, enquanto tenho saúde, enquanto gozo de disponibilidade de estar usufruindo da vida, aproveita. Porque você não sabe se vai estar vivo amanhã, ninguém sabe. O amanhã pertence a Deus. Então a morte é inesperada, mas eu não vou falar sobre isso aqui não, né? Vamos lá. Dá um certo, né, falar sobre isso. Vamos lá. Bom, leitura diária. Ninguém quer morrer. Vamos lá.
As descrições apresentadas, a primeira delas, a morte foi cravada no lenho da cruz. É claro que essa descrição aqui, com toda a propriedade, leva-nos a ver o Cristo sendo crucificado e ali tomando o poder da morte em suas próprias mãos. Ou seja, o que antes acontecia naturalmente, agora tem que ter permissão de Jesus para acontecer. Pode ser com qualquer um, porque Jesus ele tem o poder sobre a morte. Tá? Embora a morte tenha levado ele por alguns dias, 3 dias, a saber, no terceiro ele ressuscita, pela graça e pelo poder do Espírito Santo. E aí o domínio da morte passa a ser seu, ok? A morte do justo é uma passagem para adentrar a vida eterna. A morte é vista como uma passagem, ou seja, de esse estado de vida que nós estamos para uma outra vida. E muita gente não acredita nisso, né? Principalmente muitos conceitos dentro desse mundo dizem que viveu aqui, acabou, já era. Não existe nem céu nem inferno, entendeu? A vida é um sopro que vai embora e pronto, acabou. Pois é, seria tão fácil se fosse assim, né? Seria menos preocupante se fosse somente assim. Morreu, acabou, já era, não tem céu, não tem inferno, não tem nada disso. É invenção, tá, desse povo crente. Não, não é invenção. Está escrito na Bíblia. Aliás, foi o próprio Deus que colocou isso em evidência. Então, fazer o quê? A própria psicologia reconhece que nós somos seres tricotômicos. Temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Então, obviamente, se esse corpo perecer, para onde vai a alma? Para onde vai o espírito? E aí? O que fazer? Bom, terceira, na morte é tempo de chorar. Bom, na morte é tempo de chorar. Verdade, né? É o lamento da perda. E isso acontece independente de ser com quem quer que seja. Né? O lamento, o choro. E isso não é diferente dentro do contexto Bíblia. Porque a pessoa que morre, ela vai embora. Não volta mais. Então, realmente é o momento de chorar. É o momento de lamentar. A gente vê muitos casos na Bíblia, né? De mortes, onde as pessoas, inclusive tinha até aquelas carpideiras, mulheres contratadas para chorar nos enterros. Pois é, então a morte lembra choro, leva choro, faz choro acontecer. Bom, nem sempre sabemos a causa do sofrimento. Sim, é um fato, né? Uma das questões que leva ao sofrimento, às vezes você fica se perguntando de onde veio isso, né? E por que veio isso, né? E uma das questões que, já que estamos falando dessa questão de morte aqui, a morte ela traz esse sofrimento. O sofrimento da perda, a saudade que fica, uma série de coisas, né? E principalmente, como eu já disse até aqui no início, principalmente quando se trata de um pai estar enterrando um filho. É uma coisa de doido, gente. O psicológico fica a 1000 por hora. Bom, mas vamos lá. Jesus se comoveu com a morte de um amigo, Lázaro, né? Vamos lá. Brevemente nos encontraremos com quem partiu em Cristo. Bom, aqui nós temos uma esperança na última descrição que ele coloca, dizendo que brevemente nos encontraremos com aqueles que partiram, que foram primeiro, né, que a gente. Pois é, isso é um fato. E isso aqui vai acontecer tanto com cristãos quanto com não cristãos. É bem verdade que esses encontros são em lugares diferentes, né? O cristão, ele vai se encontrar com seus irmãos no paraíso. E os pecadores que não dão crédito, não querem ouvir a mensagem da salvação, preferem viver suas vidinhas, né, de modos anônimos, irregulares e, enfim, não querem nada com salvação, não querem nada com Deus, não querem nada com Cristo, irão, infelizmente, encontrar suas partes lá no inferno. Está escrito. Pois é. Então, a morte, mesmo não sendo uma coisa boa, né, ainda é um lugar de encontro para muita gente, seja no inferno ou seja no céu, seja no céu ou seja no inferno. Bom, eu quero encontrar meus irmãos no céu com toda a propriedade, ok? Quem não quer ir, fazer o quê? Paciência. Eu estou aqui como canal para alertar para você não ir para lá, mas a vida é sua, né? Você faz com ela o que você quiser. É o que a gente está vendo aí no mundo com toda a propriedade. A gente só tem a missão de propagar, anunciar que Jesus Cristo salva, cura, liberta e leva para o céu. Ok? Se aceitar essas condições,
seja muito bem-vindo. Se não quer aceitar, eu não posso te forçar, não posso colocar uma arma no teu pescoço, como muita gente quer fazer, né? Pois é, mas não é assim que funciona. Então é tudo com liberdade, com opção, com desejo de escolha própria. Mas vamos lá, saindo então aí da nossa leitura diária, a gente chega dentro da nossa leitura bíblica em classe. A mesma está pautada aqui no capítulo 1 do livro de Jó, versículos de número 13, depois pula para o 16 ao 19. Bom, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa de seu irmão primogênito. Estando estes ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os moços e as consumiu, só eu escapei para trazer a nova. Pois é, nós temos dentro dessa leitura, né, perceba que do versículo de número 13 muda para o 16. Então, quando a gente lê o 13 e depois muda para o 16, dá uma diferença assustadora do conteúdo que apresenta-se aqui. Tá? Mas independente disto aqui, esta leitura mostra para a gente com toda a propriedade aquele momento trágico, né? Para ser melhor, aquele momento inesperado, quando os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor e vem com eles também um Satanás, vem com ele um adversário, porque a palavra Satanás significa opositor, aquele que se opõe, inimigo, adversário literalmente. Aparece também esse elemento, né, que é classificado com esse nome, que na verdade era Lúcifer, com toda a propriedade. Pois é, quando ele se apresenta, Deus faz uma pergunta para ele, porque Deus, onisciente que era, estava vendo que ele, além de rodear e passear a terra, estava observando a riqueza de Jó, e é claro, o próprio Jó vai mostrar para a gente que mesmo na sua juventude, no momento que ele descobriu que poderia ter um relacionamento com Deus, e isso a gente vê com toda a propriedade dentro do livro de Jó, claro, ele declarando que sentia falta do contato que ele tinha com o Senhor, quando Deus descia para conversar com ele, dentro da sua figura de linguagem, quando ele era amigo de Deus e conversava com Deus, ele sente falta, porque no momento que ele está vivendo agora é um momento que parece que ele está se sentindo sozinho, Deus abandonou, né? Ao ponto que a gente vai até ver com toda a propriedade a sua própria esposa chegando ao ápice da sua... pelo amor de Deus, quem é que não iria pensar uma coisa que aquela mulher pensou, né, gente? Uma mulher rica, tinha tudo. Eu vou falar sobre ela ainda, calma. Mas quando eles se apresentam ali, narra-se uma história, Deus permite que o inimigo desça e venha atribular a vida de Jó. Todo mundo sabe, aqui a história mostra pra gente, o que vai acontecer literalmente com Jó. E a leitura aqui mostra justamente que de todos que morriam, de todos os filhos, conforme foram acontecendo, sempre escapava um para trazer a notícia. Claro, sempre escapava um para trazer a notícia. Mas era um servo, não era filho, porque todos os filhos morreram. Então essa é a pauta dessa lição, falando aqui sobre as mortes dos filhos, sobre os quais Jó vai ter que enterrá-los. Pois é, e aí a gente volta aqui para o título, né? Quando o pai sepulta os seus filhos. É uma dor assustadora. Imagina a dor de Jó, tendo que sepultar todos os seus filhos. Que dor, né? Pois é, essa é a pauta da leitura bíblica, tá? Fique à vontade, leia com mais calma, tá? Absorva mais informação e a gente parte então para o plano de aula. Chegando aqui no plano de aula, dentro da sua introdução, nos pontos que eu gosto de abordar, o primeiro dele ele fala aqui o seguinte: a morte de um filho ou de uma filha é talvez a maior experiência de dor. Olha o que ele diz: a morte de um filho ou de uma filha é talvez a maior experiência de dor. Coisa horrível, né? Que o ser humano pode experimentar. De fato, é uma coisa de doido isso, né? Aí ele diz mais que o livro de Jó apresenta o quadro de perda dos filhos do patriarca. Sim, a leitura bíblica mostra isso pra gente. E a gente vê logo isso no capítulo de número 1 do livro de Jó. Jó perdendo tudo instantaneamente, em 24 horas. O homem mais rico da região entra num estado de pobreza calamitoso. Seus filhos são mortos.
sua riqueza vai embora, seu produto vai embora. Coisa de doido isso aqui. Imagina o estado humano de Jó. Imagina a cabeça de Jó. As 1001 perguntas e interrogações não respondidas na cabeça desse homem. Gente, isso é doido. Isso é tenso demais. Bom, enquanto chorava pelos filhos que eram perdidos um após o outro, perde tudo. Jó agora não sabe nem se chora, né? Porque eu vou te falar, o estado dele, misericórdia. Mas uma coisa que a gente aprende com Jó, mesmo com tantas perdas instantâneas, ele declara que Deus é o seu Redentor, que ele aprendeu a receber as coisas boas de Deus porque não receber as mais. E em momento algum Jó abriu a boca para amaldiçoar ou maldizer o nome de Deus. Ele agradece. Isso é uma lição assustadora, porque por qualquer coisinha a gente já está murmurando. Tem crente tão sensível que se você aperta o calinho, quer ir embora, não quer mais ficar na igreja. Tem uns que se acham os bambambãs, Deus não me responde, Deus me abandonou, não sei por que Deus está fazendo isso. Aí a Bíblia diz, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Pois é, está se queixando por causa de quê? É como, tem várias histórias, né? Eu me lembrei agora daquele Deus não está morto, daquele professor. Pois é, aquilo ali é um fato real. Muita gente pensa dessa forma. E no final das contas ele revela que porque Deus levou a sua mãe, ele ficou irado, indignado, passou a ser ateu. Não aceitando o fato de Deus ter levado sua mãe. Vou desacreditar. Não. Eu tenho que entender uma coisa. O que Deus faz, eu posso até não entender. E não entender é tão natural que Jesus disse para Pedro uma vez: o que eu faço agora você não entende. Você vai entender depois. Porque a forma de Deus trabalhar, às vezes, a gente fica, mas não estou entendendo, Senhor. Por que o Senhor está tomando essa linha? Como se eu quisesse dizer para ele, não é aí, Deus, é por aqui. Só que Deus está dizendo, querido, por aí vai dar errado. Tua visão é limitada. Você não tem onisciência. Você não vê além do que eu estou vendo. Ai, meu Deus, que isso. O povo tem que parar com isso. Deus vai continuar sendo Deus. Independente das perdas, independente dos ganhos, independente da alegria, independente da dor, independente da infelicidade, independente do padrão de vida, Deus vai continuar sendo Deus e pronto, acabou, ele não muda. Eu mudo, ele não. Bom, vamos lá. Lamentavelmente Jó perdeu tudo de uma só vez. Isso é um fato, né? De uma só vez ele perdeu todos os seus filhos, toda a sua riqueza, todo o seu poder aquisitivo. Eu posso até colocar aqui, né, que a maior riqueza de um homem são os filhos e a família. E ele perdeu não só os seus bens e riquezas materiais, como perde também a sua maior riqueza própria, seus filhos. Tenso isso aqui. Bom, esse é o papel da presente lição. Os objetivos: primeiro, descrever a família de Jó; segundo, refletir a respeito de como lidar com a morte na família; e terceiro, conscientizar-se de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Como é que eu, crente, servo do Senhor, devo enfrentar as perdas dentro da família? Pois é, isso é muito importante a gente observar. Quem tem Jesus no coração entende de uma forma mais clara. Por quê? Se a pessoa é salva, ele tem a esperança de que vai encontrá-lo novamente, né? Agora, se a pessoa não é salva, aí sim é uma coisa horrorosa, né? Mas fazer o quê?
Faz parte da vida. Bom, aí a gente chega dentro da nossa introdução. Aqui dentro da introdução da lição, o autor coloca pra gente aí dizendo que o patriarca, tá, era um homem próspero, era um homem rico, tá, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança, diz o autor. Isso é uma verdade. A gente, inclusive nós temos lições aqui dentro do canal sobre Jó, né? Temos aqui 13 lições gravadas sobre Jó com toda a propriedade. Se você quiser dar uma olhada depois, você pode pegar todas elas aqui, tanto aqui quanto lá no canal EBD Adel, você vai encontrar lições sobre Jó. São 13 lições que nós colocamos aqui dentro sobre o livro de Jó, tá? Então nós temos uma riqueza assustadora aqui de conteúdo falando sobre esse patriarca. Mas vamos lá, então o autor diz o seguinte: era um homem próspero, tinha uma família feliz, desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e, olha só, e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia, olha só, familiar se abateu sobre a casa. Bom, tudo era normal, tudo era natural, tudo estava no seu devido lugar, até o dia em que a tragédia chegou, em que os problemas começaram a surgir, mas não foi assim de um dia para o outro, não. Surgiram instantaneamente e em 24 horas estava tudo consumado. É uma coisa de doido, pelo amor de Deus. Tudo porque um adversário resolveu se colocar-se contra Jó. Que coisa, né? Isso aqui a gente traz para dentro do campo da espiritualidade, são batalhas espirituais, são enfrentamentos espirituais que eu não estou vendo, mas a gente acaba vendo a destruição ao derredor e se pergunta, por que isso? Mas o segredo é como Jó, não murmurar. É agradecer a Deus. É saber como Jó fez, olhar para o céu e não se esquecer que se a tragédia se abateu, da mesma tragédia abatida no local, Deus pode suscitar alegria, vitória e prazer. Então a gente tem que continuar confiando. Esse é o segredo. Continuar crendo. Pois bem, vamos lá. Ele diz aqui que nós iremos estudar sobre as mortes dos filhos. A gente já falou sobre isso, tá? Da família do patriarca, ver como é que ele passou por tudo isso. E é claro, a forma como ele atravessou esse momento trágico da sua vida nos leciona muita coisa. E é isso que a gente vai tirar de dentro dessa lição hoje, as experiências, tá, desse patriarca e saber utilizar como propriedade para a nossa vida cristã. Bom, e aí a gente chega dentro do primeiro tópico. Dentro do primeiro tópico aí a família de Jó. Nos pontos de abordagem 1, 2 e 3 nós temos aí quem era Jó, no segundo a esposa de Jó e o terceiro os filhos de Jó. Nós temos aqui 3 pontos importantes. O primeiro dele perguntando quem era Jó. Bom, a história de Jó aqui dentro do contexto ela é muito sucinta, né? O autor diz que o patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, terra de Uz. Isso você vai ver nas lições que eu deixei para você aqui, tá? As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 a 28 a.C. Olha que coisa, né? Antes de Abraão. Antes de Abraão. Pois é, a história de Abraão começa lá no capítulo 11 do livro de Gênesis. No capítulo 12, nós temos então Deus chamando Abraão para uma grande responsabilidade, né? Livro de Gênesis, capítulo 11, começa ali os traços da história de um patriarca chamado Abrão, que mais tarde vai se chamar Abraão. Pois é, o autor diz aqui que Jó é antes de Abraão. Opa! Isso aqui já descaracteriza a ideia clássica de muitos teólogos que dizem que Moisés possivelmente foi o autor desse livro.
A gente fala sobre isso também nessas lições, né? Que Moisés foi possivelmente autor do livro de Jó. Sim, até dá para a gente chegar a essa conclusão, tirando o fato de que Gênesis é um livro que foi escrito praticamente por meio de uma revelação. Moisés não estava lá quando Deus começou a relatar tudo para ele. Então é um livro que foi passado de certa forma para Moisés como uma revelação. Então eu posso, dentro dessa linha de raciocínio aqui, entender que o livro de Jó também, se ele escreveu, é uma revelação. E falando dessa forma, fica até mais fácil para a gente entender, principalmente o capítulo de número 1, quando Satanás, né, o adversário, Lúcifer, ali transfigurado de Satanás, adversário, se apresenta juntamente com os filhos de Deus diante, filhos de Deus aqui são os anjos, diante do Senhor para prestar contas, né? Pois é. Então isso aqui dá para a gente entender dentro desse contexto de revelação, tá? Embora essa disputa de quem escreveu, deixa de escrever, fica a cargo de Moisés, fica a cargo até mesmo de outros autores, do próprio Abraão, e quem sabe o próprio Jó tenha escrito isso. Aí muita gente fala assim, mas Jó não escreveu o livro, não tem como é que ele vai escrever aquele momento? Pois é, ele viveu a história. Se ele viveu a história, possivelmente Deus poderia dar para ele. Ele tinha intimidade com Deus, ele revela isso no seu livro. Ele tinha intimidade com o Senhor, ele tinha contato com o Senhor. No momento da sua dor, no momento da sua prova, ele declara com toda a propriedade que sentia falta desse contato, dessa intimidade com Deus. Vai dizer que Deus não poderia dar para ele isso? Não? Claro que sim. O livro de Apocalipse é uma revelação. Por que não? O livro de Daniel está cheio de revelações. Por que não? Ezequiel está cheio de revelações. Zacarias cheio de revelações. O que mais nós temos dentro da Bíblia são livros recheados, pautados com revelações. Por que não? Por que não? Se o próprio Deus quis se revelar à sua criação, por que não? Por que tanta perguntinha boba? Por que tanta especulação desnecessária? Está escrito aí. Pois é. Você lembra quando você entrou para a escola e as teorias de que a Terra, né, que os homens tinham, se a Terra era redonda, se a Terra era quadrada, como é que era a Terra? Vai na Bíblia. A Bíblia vai dizer para você. Pois é. Vai fazer o quê, né? Vamos voltar para cá. Bom, o patriarca nasceu no norte da Arábia. No norte da Arábia. Pois é. Isso aqui é interessante a gente observar. Bom, viveu numa época anterior a Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual. O conhecimento sobre a divindade de Deus. Pois é, José chega até a declarar que quem conversasse com Abraão se deixava convencer pelo que ele conhecia e sabia sobre Deus. Da mesma forma, quem conversasse com Jó descobriria também a mesma realidade pautada. E isso a gente vê dentro do livro de Jó com toda a propriedade, quando seus 3 amigos, né, vão até ele e começam a acusá-lo sobre a questão do sofrimento, e Jó dá a resposta para todos eles. E Jó vai falar sobre o próprio Criador de uma forma assustadora, até que Deus intervém dentro do diálogo deles e faz uma perguntinha clássica para Jó: onde você estava, rapaz? E aí Jó fica sem resposta, porque o conhecimento que ele tinha sobre Deus, embora fosse gigantesco e espantoso, era limitado. Deus estava revelando para ele que era muito mais do que aquilo que ele sabia. Pois é, essa é a intenção de Deus. E aí eu descubro uma coisa mais interessante ainda, porque dentro dessa realidade, nós temos no Novo Testamento uma pauta que me chama muita atenção, dentro dessa realidade que estou falando aqui. O Espírito de Deus, ele prescruta as profundezas de Deus. Então aquilo que eu não sei, ele me revela, ele nos revela, ele quer nos revelar. Então, é justamente sobre essa questão, tá, da profundidade que Jó, embora tivesse um conhecimento a nível superficial, Deus está dizendo para ele, com toda a propriedade, que é muito mais que aquilo. É profundo a conhecer as quantidades de conhecimentos espalhafatosos que Deus ele espalhou pelo seu universo e pela sua própria pessoa com toda a propriedade. Mas vamos lá, deixa eu voltar para cá, senão a gente não quer sair daí.
O negócio vai nascendo assim. Vamos lá. Bom, para a gente fechar então isso aqui, com 140 anos, mais especificamente mais especificamente ele nasceu depois do dilúvio. Tornou-se um homem rico e próspero. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus como um homem sincero, reto, justo e temente. Por isso, se desviava do mal. Bom, isso é o que a gente lê logo no primeiro capítulo, né? No momento em que o embate vai ser colocado em evidência, no momento em que o inimigo acha que pode desafiar a Deus sobre a vida de Jó, e aí Deus vai dizer para ele, olha, ele é temente, ele é reto, ele é justo e ele se desvia do mal. São características impressionantes na vida desse homem. E tudo isso aqui, Jó vai mostrar literalmente, não só pelo fato de ter sido rico, mas agora vai provar tudo isso no momento da sua dor, da sua maior tristeza, no seu momento mais tenso da história que um homem poderia viver. Ok? Bom, o número 2, a esposa. Quando eu li essa questão sobre a esposa, eu achei interessante porque muita gente, né, vários pregadores eu já vi, pegarem aqui sem pena e bater nessa mulher, porque ela declara, né? Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então, por causa dessa frase, amaldiçoa esse teu Deus e morre, muita gente bate nessa mulher sem pena, mas sem pena. No momento que o professor lecionava, eu meditando sobre isso, me veio à mente em defesa da mulher de Jó. Eu fiquei, como assim em defesa da mulher de Jó? Realmente ela tomou uma atitude ali inesperada. Como é que dá para sair em defesa dessa mulher? Não tem como, é praticamente impossível. Não. Só que enquanto eu pensava em defesa da mulher de Jó, qual foi a pergunta? Por quê? O desespero. O desespero faz qualquer pessoa agir de forma inesperada, não tem jeito. O desespero leva a pessoa às piores e maiores loucuras que você possa imaginar. O desespero leva até a morte, a suicídio. O desespero é uma coisa de doido. Aquela mulher estava num nível de desespero, ao ponto de ser rica, ter tudo, viver em harmonia, uma família feliz, feliz, né? Porque os filhos, misericórdia, mas era feliz para ela, independente de Jó ter que todo dia de manhã ter que oferecer sacrifício por causa dos pecados dos seus filhos praticados durante o dia. Ele ia lá e oferecia sacrifício, independente disso. Para ela era uma família perfeita, feliz, vivia em harmonia. Ela tinha prazer de estar dentro da sua casa. Só que agora essa mulher vê o seu esposo perder seus filhos, suas filhas, toda a sua riqueza, ela perde tudo juntamente com ele. Ela vê o seu esposo no estado miserável, com feridas purulentas pelo corpo, há quem diga úlcera, há quem diga, como é que é o nome? Lepra, enfim, independente. Feridas saíam sobre o seu corpo, né? Estouravam e eram purulentas. Imagina o estado fétido, horroroso que Jó não estava. E mesmo diante de tanta dor, seus amigos ali diante dele, indagando e ele respondendo, ela chega ao ápice de dizer, pelo amor de Deus, meu filho, amaldiçoa esse Deus e morre, não dá para entender isso não. Quem é que não faria isso, gente? Já poderia simplesmente abandonar essa mulher, né? Mete o pé, sai fora, mas não, o que ele fez? Mulher, você não sabe o que você está falando, você está falando como uma louca. Se eu recebi o bem de Deus, por que não o mal? Né? Por quê? Pelo amor de Deus. Então assim, é uma coisa muito assustadora. Olha o que o autor coloca pra gente. Tu sabe, tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2. Ela ganhou fama de mulher insana, ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais. Olha o que ele diz, ela ganhou fama de mulher insana. Bom, não vejo por esse prisma. A insanidade dela está baseada no desespero, né? Ambiciosa? Não sei, talvez sim. Por quê? Só o fato dela dizer amaldiçoa teu Deus e morre quer dizer que ela era ambiciosa? Não sei, não posso dizer isso também. Eu levo ela para o nível de desespero. Uma pessoa em nível de desespero
faz qualquer loucura, diz qualquer besteira. É o caso dela. Não vou nem entrar nesse pormenor aqui, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com coisas que a gente afirma sem ter a convicção e a certeza. Porque a mulher aí... Calma, calma. Entendeu? Vamos com calma. Ok? Se a história dela está ali mostrando o que ela fez, também serve de lição. Não devo agir como ela, devo agir como patriarca. Perdeu tudo, está no desespero, mas está dando glória a Deus. Em outras palavras, não está amaldiçoando a Deus. Bom, em momento algum a Bíblia diz que Jó pecou contra o Senhor por causa disso. Ok? Bom, no terceiro nós temos aí os filhos então. E aquela questão que eu já disse, né? Os filhos de Jó, eles se banqueteavam, ia para casa de um, para casa de outro, fazer uma festinha aqui. A festinha hoje vai ser aonde? Na casa de fulano, vamos para lá. Imagina-se o que esses garotos reunidos faziam. E segundo o que a gente vê dentro da Bíblia, Jó sacrificando a Deus, né, por causa dos seus filhos, é porque ele dizia certamente, meus filhos pecaram. Então Jó conhecia seus filhos melhor do que ninguém e sabia da índole de cada um deles. Eles não só pecavam entre si, como levavam as irmãs também a pecarem. Ou seja, todo mundo dentro do pecado. E está lá Jó oferecendo sacrifício por eles. Mas só que no ápice então da aprovação, automaticamente esses garotos aqui vão todos eles morrer. Pois é. E aí a gente sai e vai para o 2. Lidando com a morte dentro da família. Ponto 1, Jó e sua esposa foram surpreendidos. 2, razões para a tristeza e luto de Jó. Bom, aqui ele coloca, né, dentro desse segundo ponto aqui, a razão para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Vamos lá. A mulher está desesperada. A mulher perdeu os filhos. Está de luto. Ok? Acho que eu não preciso nem entrar muito dentro desses pormenores aqui, né? A Bíblia é muito clara sobre isso. Jó e sua esposa foram surpreendidos. Sim, foram surpreendidos. Ninguém esperava, e foi tudo assim. Ou seja, caiu o fogo do céu, consumiu tudo, só escapou um servo. Estava lá junto com teus filhos, caiu o fogo do céu, matou todo o gado, destruiu tudo. Né? Teus filhos que estavam lá morreram. E detalhe, só eu escapei para trazer a notícia. Baque. Quando Jó está se levantando do primeiro barco, leva um segundo. Aconteceu uma tragédia, a casa caiu, os filhos estavam tudo dentro. Jó está respirando, a mulher está lá também respirando, já vem a segunda. Quando eles estão tentando se recompor, vem a terceira. Ou seja, é um baque atrás do outro. Imagina o estado de Jó. Pelo amor de Deus. Um baque atrás do outro, gente. Pelo amor de Deus. Coisa de doido. Já está tentando levantar, pum, pá, uma pancada atrás da outra. Todos os filhos, que dor, né, foram surpreendidos pela morte trágica dos filhos. Pelo amor de Deus. O autor diz assim, os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer. Mas a morte é uma maldição, advinda do pecado. Vamos lá. Se a morte é uma maldição advinda do pecado, o que Jó está dizendo? Meus filhos certamente pecaram. Pois é. Bom, mas não é o caso de falar que pecaram porque morreram. É por causa que Jó todo dia ia lá, oferecia sacrifício, dizendo, certamente meus filhos pecaram contra o Senhor. Pois é. Coisa assustadora, né? Meu Deus do céu. Bom, a questão da tristeza, a fidelidade de Jó em meio à dor, ele coloca aqui a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou, no entanto, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, lançou-se em terra, está escrito na Bíblia, adorou o Senhor, tá? Coisa linda. Perdeu tudo, mas foi adorar. Pois é. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Foi adorar o Senhor. Jó adorou o Senhor. Pois é. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Tá? Bom, eu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É assim que termina, né, essa primeira apresentação, quando Jó recebe a notícia de que recebeu
aliás, de que perdeu todos os seus filhos. Olha como ele para, né? Impressionante. E aí no tópico 3 a gente vai ver aí o autor trazendo para a realidade dos cristãos, né? Colocando os cristãos de luto. Bom, primeira questão ele coloca: não culpe a Deus. É o que Jó fez. Jó poderia culpar a Deus. Aquela mulher estava culpando a Deus na sua insanidade, no momento de loucura. Pois é uma insanidade, é um momento de loucura. Sim, é fato. Mas tudo por conta do desespero. Não posso deixar isso aqui. É o desespero dela que está levando ela a agir de forma insana e, é claro, agir da forma como agiu. Amaldiçoa teu Deus e morre. Tá? Eu devo colocar em evidência o desespero. Tá? O desespero faz a pessoa fazer loucura. Agir de forma doida, tosca. Pois é. Então, voltando para cá, não culpe a Deus. Jó não culpou a Deus. Quando recebeu a notícia de tudo, ele adorou o Senhor. Tá? Nu, ele disse que saiu do ventre da mãe, nu voltará para lá. Isso é a questão da terra. Ou seja, automaticamente, ele louva o Senhor e exalta o Senhor, porque aprendeu a receber as coisas boas e as más do Senhor com toda a propriedade. Então não culpe a Deus. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Eu já disse, digo e repito, às vezes a gente acha que o nosso caminho é o certo, mas Deus está dizendo, o teu caminho, você não sabe onde ele vai terminar. Eu sei. E você não sabe nem onde começa o meu. Eu estou mostrando para você aonde o meu começa. Agora onde o meu vai terminar, querido, você só vai descobrir se permanecer comigo. Ok? Pois é, coisa linda demais isso aqui. Bom, então não culpe a Deus. Amém? Não é muito difícil, nos momentos de perdas inesperados, o ser humano se desesperar. Não é difícil, aqui ele coloca pra gente literalmente, tá? Blasfemar, desespero, blasfêmia, foi o que saiu da boca daquela mulher, no desespero dela. E é o que sai da boca de muita gente que não entende, né? O professor relatava que um parente seu estava amaldiçoando a Deus porque uma filha estava no hospital e ele estava lá amaldiçoando, blasfemando, falando coisas insanas porque Deus estava permitindo que a sua filha estivesse no hospital, porque Deus não cura, porque Deus isso e aquilo. Aí tudo bem. Pergunta-se, como é que está a tua vida? Não, queria levar a vida do jeito que ele achava que estava certo. Queria fazer de acordo com o que ele achava correto, largando Deus de lado e achando que o seu modo de vida era o mais importante. Ou seja, quando se afastou de Deus, se esqueceu dos favores de Deus, agora que a sua filha está entre a vida e a morte, vai culpar a Deus? Sai fora, rapaz. A culpa não é de Deus, não. A culpa é sua. Por que não se conserta? Que mania esse povo tem de querer culpar a Deus. É como o professor que citei aqui. Ah, porque Deus levou minha mãe, me tornei ateu. Ah, para de meninice. Pelo amor de Deus. A mãe dele parece que tinha câncer, né? Ué, Deus poderia curar? Poderia, mas Deus não quis curar. Quis levar, fazer o quê? Não. Olha o exemplo de Jó. Já perdeu 10 filhos. Amaldiçoou a Deus. Ficou com raivinha de Deus. Falou que Deus não prestava. Que a culpa era de Deus. Não. A mulher sim, teve, claro, desespero. Acontece. Ela entrou no desespero, mas alguém tem que estar no controle. Alguém tem que estar no controle. Jó estava no controle. Perdeu tudo, mas estava no controle. Não, calma aí. Eu recebi tudo, ele tirou. Eu adoro ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo amor de Deus, isso é fé. Isso é fé. Assustadora, mas é fé. Ok? Então não vamos culpar a Deus pelas coisas que Deus faz. Porque tem pai que é assim, né? Ah, meu filho. Você já alertou, né? Você já orientou, sim ou não? Imagina. Claro que ninguém quer perder um filho, óbvio. Comecei falando sobre isso. Ninguém quer perder. Ninguém quer que seu filho morra. Pai nenhum quer enterrar seu filho. Mas infelizmente, seus filhos escolhem vidas que só Jesus na causa. O que você vai fazer? Só pode orar, pedir a Deus misericórdia pela vida deles, né? Pois é. Então,
Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Não culpe a Deus. Porque a culpa nunca vai ser de Deus, a culpa vai ser sempre nossa. Ok? Saiba viver o seu luto. Jó soube viver o seu luto. Foi um problema muito sério. E olha, eu vou te falar. A nível psicológico, o estado de Jó aqui era para estar destruído em todos os níveis. Mas ele conseguiu se manter. Tá? Bom, mantenha a esperança. Isso é uma coisa que Jó manteve, né? O tempo todo. Mesmo quando seus amigos chegaram para confrontá-lo, né, dizendo que Jó havia cometido algum pecado, isso a gente vê com muita propriedade. Eu volto a dizer, pega as lições aqui embaixo, você vai gostar, não vai se arrepender não. A gente vai fala dos amigos, fala dos rebates de Jó, uma coisa de doido isso aqui, o negócio está forte aqui embaixo. Bom, mas a gente percebe então com toda a propriedade que diante de todas as negações de seus amigos, Jó, ele permaneceu consciente de que não havia cometido nenhum pecado. Por um momento ele chegou, calma aí, será que eu peguei mesmo? Não é possível, mas aonde que está o meu pecado? Né? Mas ele soube manter ali a esperança. E a declaração mais clássica de Jó é quando ele diz, o meu Redentor vive, e eu sei que ele vai se levantar. Pois é, e de fato isso vai acontecer, né? Deus vai levantar em favor de Jó, vai lutar a causa de Jó, vai reestruturar Jó de novo, Jó vai orar pelos seus amigos, Jó vai voltar para a sua mesma mulher, porque Jó não abandonou ela também, mesmo desesperada, também não deixou ele, tá? Voltaram a ter uma harmonia, filhos nasceram, o estado de Jó se tornou melhor do que antes, né? Deus multiplicou, só deu a mesma quantidade de filhos, mas Jó passou a ser muito mais poderoso e mais rico do que era. Porque foi um homem que conseguiu se manter diante do Senhor com a sua fé intacta. E mais uma vez a gente fala aqui com toda a propriedade, como você vai ver nas lições se você quiser, Satanás foi envergonhado, pois é. Achou que poderia tirar algum proveito porque Deus abençoou Jó de maneira assustadora e que tirando tudo de Jó, Jó blasfemaria de Deus e negaria Deus. E aí Deus diz, vai lá, vai com tudo. Só não toca na vida dele porque essa é minha. Você não tem o direito de matá-lo. Ela é minha, ok? E aí ele desce e faz o que faz, arrebenta com a vida de Jó, deixa Jó num estado miserável. A esposa de Jó acabou se tornando um canal para o desespero. Os amigos vieram para atormentar a vida de Jó, achando que estavam ajudando, mas na verdade só estavam colocando Jó numa situação mais difícil. Jó levanta-se, se defende da maneira que sabe, tá? E até o momento que Deus desce, conversa com ele e manda ele, ó, vai o seguinte, agora tu vai orar pelos teus amigos. E aí, depois que Jó ora pelos amigos, Deus vai restituir tudo que Jó perdeu em dobro. Pois é, como disse, diga e repito, somente os 10 filhos voltaram a ser normais, somente 10. Nada mais do que isso. É 10, é 10. Ok? E aí, detalhe, é uma lição muito boa. Ok? Merece a sua atenção. Vou deixar aqui como pauta, se você quiser. Fique à vontade. Como eu disse, temos mais lições aqui embaixo falando sobre Jó. São 13 lições sobre Jó. Se for você, eu dava uma passadinha lá. Ok? Deus te abençoe e até a próxima.